O que acontece com as almas que não encontram a luz? Essa é uma das perguntas mais perturbadoras que a ciência evitou responder por décadas. E hoje, pela primeira vez, vou revelar o que os pesquisadores descobriram sobre essas almas perdidas. Raymond Moody dedicou 50 anos ao estudo das experiências de quase-morte. Ele documentou milhares de relatos de pessoas que morreram clinicamente e voltaram. A maioria dessas histórias é reconfortante. Serenidade completa, um caminho de luz, encontro com entes queridos. Mas existe um grupo de experiências que quase ninguém menciona. Experiências que os próprios pesquisadores evitam discutir em público. Estou falando das experiências negativas de quase-morte. Aquelas em que a pessoa não encontra a luz, não encontra a paz, encontra algo muito diferente. E o que vou te contar agora pode mudar completamente sua compreensão sobre o que acontece após a morte. Segundo pesquisas publicadas pela IANDS, a Associação Internacional para Estudos de Quase-Morte, aproximadamente 14% de todas as experiências de quase-morte são classificadas como perturbadoras. Isso significa que, de cada 100 pessoas que morrem e voltam, 14 delas vivem algo que não se encaixa na narrativa reconfortante que todos conhecemos. Mas por que você nunca ouviu falar dessas experiências? Por que a mídia, os livros, os documentários focam quase exclusivamente nas experiências positivas? A resposta é simples e perturbadora. Ninguém quer admitir que a morte pode não ser sempre aquele acolhimento caloroso que nos prometeram Bruce Greyson e Nancy Evans Bush, dois dos maiores pesquisadores de experiências de quase-morte do mundo, publicaram um estudo revelador em 1992, na revista Psychiatry. Nesse estudo, eles identificaram 3 tipos distintos de experiências perturbadoras. E o que encontraram desafia tudo o que você pensa saber sobre a morte. O primeiro tipo é o que eles chamam de experiência inversa. A pessoa tem todos os elementos clássicos de uma experiência de quase-morte: o túnel, a luz, os seres, mas interpreta tudo como aterrorizante. A mesma luz que para outros é reconfortante, para essas pessoas é cegante e opressiva. A mesma paz que outros sentem, para elas é um vazio assustador. Imagine isso por um momento. Você morre, sua consciência deixa o corpo. Você vê o famoso caminho de luz que todos descrevem. Mas em vez de sentir paz, você sente terror. Em vez de ser atraído para a luz, você quer fugir dela. E por mais que tente, não consegue escapar. Esse foi o relato de um homem de 53 anos, que teve um ataque cardíaco. Ele descreveu a luz como uma presença que o julgava. Cada erro da sua vida, cada palavra dura, cada omissão, tudo estava lá, exposto, e ele não conseguia se esconder. Mas calma, o segundo tipo é ainda mais perturbador. O segundo tipo é a experiência do vazio. Nela, a pessoa não vê nada, absolutamente nada, nem túnel, nem luz, nem seres, apenas um vazio infinito, uma escuridão eterna e a sensação aterrorizante de estar completamente sozinha para sempre. Uma mulher que tentou suicídio descreveu assim sua experiência: eu estava sendo sugada para um abismo escuro, um vazio. Eu não tinha consciência do meu corpo. Eu esperava o nada, esperava o grande sono, esperava o esquecimento e descobri que estava indo para outro plano, e isso me aterrorizou. Essa mulher sobreviveu para contar sua história, mas a experiência a marcou para sempre.
Ela passou anos tentando entender o que significava aquele vazio. Porque ela, diferente de tantos outros, não encontrou a luz? Outro homem, um engenheiro de 40 anos, descreveu uma experiência semelhante durante uma cirurgia. Ele disse que flutuou em uma escuridão total, por aquilo que pareceu uma eternidade. Não havia som, não havia luz, não havia ninguém, apenas ele e o vazio, e a sensação de que aquilo nunca teria fim. Quando ele acordou da anestesia, estava em choque, porque ele era ateu. Ele não acreditava em vida após a morte. Esperava que, quando morresse, simplesmente deixaria de existir. Em vez disso, descobriu que a consciência continua e que pode continuar em um lugar de completa solidão. O terceiro tipo de experiência perturbadora é o mais gráfico de todos. É o que os pesquisadores chamam de visão do abismo. Nela, a pessoa se encontra em paisagens tenebrosas. Encontra entidades que parecem demoníacas. Sente dor e tormento. É diferente de tudo que as religiões descrevem, porque não segue nenhum padrão religioso específico. Pessoas de todas as crenças, incluindo ateus, relataram visões do abismo. Uma mulher em trabalho de parto teve uma complicação e morreu clinicamente por alguns minutos. Ela descreveu sua experiência assim: no início, era como flutuar na água. Parecia pacífico, mas, de repente, tudo mudou. Não era mais uma sensação pacífica. Tinha se tornado um inferno puro. Eu tinha me tornado uma luz no espaço e estava gritando, mas nenhum som saía. Era pior do que qualquer pesadelo. Eu estava girando e percebi que aquilo era a eternidade. Agora, antes de continuar, preciso te fazer uma pergunta importante. Por que algumas pessoas têm essas experiências, enquanto outras têm experiências positivas? Será que existe algo que determina para qual lado você vai? Os pesquisadores da Universidade de Virgínia passaram décadas tentando responder essa pergunta. E o que descobriram é ao mesmo tempo tranquilizador e desconcertante. Primeiro, eles descobriram que não existe correlação clara entre o tipo de pessoa e o tipo de experiência. Pessoas bondosas tiveram visões do abismo. Pessoas que cometeram atos terríveis tiveram experiências de paz absoluta. Isso desafia a noção simplista de que bons vão para o céu e maus vão para o inferno. Um caso particularmente intrigante envolve um homem que passou a vida inteira fazendo trabalho voluntário, ajudando os pobres, cuidando de doentes. Ele era considerado por todos como um santo. E quando teve uma experiência de quase morte após um acidente, encontrou escuridão e desespero. Já um outro homem que tinha um passado criminoso e tinha passado anos na prisão, teve uma experiência de luz radiante e amor incondicional. Como isso é possível? Os pesquisadores têm algumas teorias. Segundo, eles descobriram que a proporção de pessoas que tentaram suicídio é significativamente maior entre aqueles que tiveram experiências de vazio. 55% das pessoas que relataram a experiência do vazio eterno tinham tentado tirar a própria vida. Mas isso não significa que o suicídio leva automaticamente a uma experiência negativa. Muitas pessoas que tentaram suicídio tiveram experiências profundamente positivas que as fizeram valorizar a vida. A relação é mais complexa do que uma simples causa e efeito, o que parece importar. Segundo os pesquisadores, não é o ato em si, mas o estado mental da pessoa no momento da morte. Aqueles que partem em um estado de desespero profundo
raiva intensa ou medo extremo parecem ter uma probabilidade maior de vivenciar experiências perturbadoras, como se a própria passagem fosse turbulenta. Em segundo lugar, e talvez ainda mais crucial, os pesquisadores descobriram que a forma como a pessoa interpreta a experiência é tão importante quanto a experiência em si. Deixe-me explicar isso de maneira mais clara. Imagine uma pessoa flutuando em um vazio escuro e interpretando isso como um útero cósmico, um lugar de gestação antes de renascer. Outra pessoa, na mesma situação, pode interpretar isso como abandono eterno. A experiência é idêntica. A interpretação é o que muda tudo. E aqui chegamos a um ponto que Raymond Moody enfatizou repetidamente em suas pesquisas. A consciência que sobrevive à morte corporal ainda carrega consigo seus medos, suas crenças, suas expectativas. E essa bagagem psicológica influencia diretamente o que a pessoa experiencia. É como se levássemos nossa própria realidade para o outro lado. Isso explica por que pessoas de diferentes culturas têm experiências de quase morte com elementos diferentes. Um cristão pode ver anjos, talvez até São Pedro abrindo os portões do céu. Um hindu pode ver mensageiros de Yama, o deus da morte. Um budista pode ver o Buda. Não porque essas figuras sejam criadas pela mente, mas porque a mente interpreta a experiência através de seus próprios filtros culturais e religiosos. Mas espere, se nossas crenças influenciam nossa experiência após a morte, isso significa que podemos nos preparar para ter uma experiência positiva. Essa é exatamente a pergunta que os pesquisadores do Instituto de Ciências Noéticas estão investigando. Segundo eles, existem fatores que parecem aumentar a probabilidade de uma experiência positiva. E vou te contar quais são daqui a pouco. Primeiro, preciso te falar sobre algo que quase ninguém menciona. O que acontece com as almas que ficam presas entre os mundos. Raymond Moody, em seus 50 anos de pesquisa, documentou casos de pessoas que relataram encontrar outras almas durante suas experiências de quase morte. Almas que pareciam estar perdidas, confusas, incapazes de seguir em frente. Um homem que teve uma experiência de quase morte durante uma cirurgia cardíaca descreveu ter visto dezenas de pessoas vagando em uma espécie de neblina cinzenta. Elas pareciam confusas, desorientadas, como se não soubessem onde estavam ou para onde deviam ir. Algumas tentavam falar com ele, mas suas vozes eram como sussurros distantes. Esses relatos são consistentes, com tradições espirituais de diversas culturas que falam de espíritos presos à Terra. Mas o que a pesquisa científica tem a dizer sobre isso? Segundo Rogério Ventura, um terapeuta de regressão que trabalhou com milhares de pacientes, aproximadamente um terço das memórias de vidas passadas que ele acessou envolvem experiências de almas que ficaram presas após a morte. Essas almas, segundo os relatos, permanecem ligadas ao corpo físico, ao local da morte, ou a pessoas que deixaram para trás. E por que elas ficam presas? Os motivos variam. Morte súbita ou violenta, apego excessivo a pessoas ou lugares, medo do que vai encontrar do outro lado, ou simplesmente confusão, não entender que morreram. O Instituto de Ciências Noéticas publicou pesquisas mostrando que o que mantém espíritos presos varia desde trauma e vício até apegos emocionais profundos. Essas almas estão ligadas ao plano de transição principalmente devido à sua ignorância sobre sua situação e seu estado mental patológico.
É como se estivessem presas em um loop. Um caso particularmente tocante envolve uma mulher que morreu em um acidente de carro. Durante uma sessão de regressão, uma paciente relatou ter sido essa mulher em uma vida passada. Ela descreveu como, após o acidente, ficou presa ao local onde morreu, incapaz de seguir em frente. Por quê? Porque seu filho pequeno estava no carro e sobreviveu. Ela não queria deixá-lo. Ela ficou ali, tentando protegê-lo, até que um ser de luz finalmente veio buscá-la e explicou que seu filho estaria bem, que ela precisava seguir em frente para poder realmente ajudá-lo do outro lado. Mas aqui vem a parte que vai te surpreender. Alguns investigadores descobriram que certos espíritos ficam presos por escolha, consciente ou inconscientemente. Eles escolhem não seguir em frente. E nenhuma evidência foi encontrada de que um espírito fica preso contra sua vontade. Isso muda completamente a narrativa. Não é? Não estamos falando de almas condenadas a vagar eternamente. Estamos falando de almas que, por diversos motivos, ainda não estão prontas para dar o próximo passo. É como se estivessem em um período de luto. E o que acontece com essas almas eventualmente? Segundo os relatos coletados por pesquisadores, a grande maioria eventualmente segue em frente. Algumas precisam de ajuda, seja de seres de luz que vêm buscá-las, seja de pessoas vivas que oram por elas. Outras simplesmente precisam de tempo para processar sua situação, para aceitar o que aconteceu. Agora, lembra quando eu disse que existem fatores que parecem aumentar a probabilidade de uma experiência positiva após a morte? Vou te contar o que os pesquisadores descobriram. O primeiro fator é a aceitação da morte. Pessoas que passaram a vida lutando contra a ideia da morte, negando-a, temendo-a obsessivamente, tendem a ter mais dificuldade na transição. Por outro lado, pessoas que fizeram as pazes com sua mortalidade, que aceitaram a morte como parte natural da existência, tendem a ter experiências mais suaves. É como se estivessem mais preparadas para a jornada. Isso faz sentido quando pensamos na psicologia por trás da transição. Se você passa a vida inteira resistindo a algo, quando finalmente enfrenta esse algo, a resistência cria tensão, e essa tensão pode se manifestar como medo e confusão no momento da passagem. O segundo fator é a resolução de conflitos. Pessoas que morrem com muitos arrependimentos, mágoas não resolvidas, conflitos pendentes com entes queridos, parecem ter mais dificuldade em seguir para a luz. Aqueles que fizeram as pazes com seu passado, que pediram perdão e perdoaram, tendem a ter transições mais pacíficas. É como se estivessem com a alma leve. Raymond Moody sempre enfatizou a importância da revisão de vida que acontece durante as experiências de quase morte. Nessa revisão, a pessoa revive cada momento significativo de sua existência, mas desta vez sentindo o impacto de suas ações nos outros. Aqueles que viveram com muitos conflitos não resolvidos sentem a dor que causaram. Aqueles que viveram com amor e compaixão sentem a alegria que espalharam. O terceiro fator, e talvez o mais importante de todos, é o amor. Bruce Greyson, em suas décadas de pesquisa na Universidade de Virgínia, observou um padrão consistente: a presença de amor genuíno na vida da pessoa, seja amor dado ou recebido, parece ser o fator mais determinante para uma experiência positiva. É como se o amor fosse um guia. Ele documentou casos de pessoas que viveram vidas difíceis, cometeram erros graves, mas que no momento da morte foram recebidas com amor incondicional por seres de luz.
E também documentou casos de pessoas aparentemente virtuosas que, por nunca terem amado verdadeiramente, encontraram apenas vazio. O amor é a chave. Isso nos leva a uma conclusão perturbadora e, ao mesmo tempo, libertadora. A morte não é um julgamento moral simplista. Não é sobre ter sido bom ou mal, segundo critérios externos. É sobre a qualidade do amor que cultivamos em nossas vidas. Mas espera, ainda não terminei. Preciso te contar o que acontece com as pessoas que tiveram visões do abismo e sobreviveram. Segundo pesquisas publicadas no Journal of Near-Death Studies, as pessoas que tiveram experiências negativas enfrentam desafios únicos quando voltam. Muitas têm dificuldade em falar sobre o que viveram, porque temem julgamento. Afinal, se todos falam de serenidade completa e caminho de luz, admitir que você encontrou escuridão e terror pode parecer que algo está errado com você. Uma pesquisadora chamada Homer estudou especificamente esse grupo e descobriu algo surpreendente a longo prazo. Quase todos os que tiveram visões do abismo acabaram considerando a experiência extremamente benéfica. Como isso é possível? Como uma experiência aterrorizante pode ser benéfica? A resposta está no que essas experiências provocam. Elas forçam a pessoa a confrontar seus medos mais profundos. Elas destroem ilusões sobre a morte ser simplesmente um apagar de luzes. E, ao fazer isso, elas motivam mudanças profundas na forma como a pessoa vive. Uma mulher que passou por uma experiência de vazio absoluto descreveu assim sua transformação. Antes, eu vivia no piloto automático, não me importava com nada nem ninguém. Depois daquela experiência, percebi que cada momento importa, cada conexão importa, porque do outro lado, você sente o peso de tudo que deixou de fazer. Isso me leva a algo que Raymond Moody enfatizou em seus últimos livros, especialmente em sua obra de 2023, Proof of Life After Life. Ele argumenta que a experiência de quase morte, seja positiva ou negativa, serve um propósito evolutivo. Ela nos mostra que a morte não é o fim, mas também nos mostra que o que fazemos em vida tem consequências que vão além da morte física. E aqui chegamos ao cerne da questão das almas perdidas. Elas não estão perdidas no sentido de condenadas eternamente. Elas estão perdidas no sentido de ainda não encontrarem seu caminho. E a pesquisa sugere que esse caminho está disponível para todas elas. Eventualmente, existe um conceito fascinante nas pesquisas de experiências de quase morte que poucos conhecem. É chamado de escuridão externa, não no sentido religioso de castigo, mas como uma região de transição. Segundo relatos coletados por pesquisadores, quanto mais próximo do centro dessa região, mais densa é a solidão e mais profunda é a escuridão. Quanto mais próximo das bordas, mais interação existe com outros seres. Mas aqui está o ponto crucial. A posição que a alma ocupa nessa região parece corresponder à quantidade de amor que ela cultivou em vida, não como punição, mas como uma lei natural. Quanto menos amor, mais profunda a solidão. Quanto mais amor, mais conexão. E a boa notícia é que essa posição não é permanente. A alma pode se mover em direção à luz a qualquer momento. Tudo o que precisa é uma mudança interna, uma abertura para o amor e a conexão. Raymond Moody documentou casos de pessoas que viram almas em profunda escuridão subitamente despertarem e começarem a se mover em direção à luz. O que provocou essa mudança? Diferentes coisas. Às vezes foi a oração de um ente querido vivo.
Às vezes foi a chegada de um ser de luz. Às vezes foi simplesmente o momento em que a alma estava pronta. O que isso nos ensina sobre a vida? Que cada ato de amor que praticamos agora está preparando nosso caminho para depois. Cada conexão genuína que fazemos é uma luz que iluminará nossa passagem. Cada mágoa que resolvemos é um peso a menos que carregaremos. Helene Warbé, diretora de pesquisa do Instituto de Ciências Noéticas, observou em seus estudos que mesmo as almas que parecem mais presas eventualmente encontram libertação. O mecanismo exato não é claro, mas parece envolver uma combinação de tempo, ajuda de outros seres e uma eventual disposição da própria alma para seguir em frente. Você sabe o que isso significa? Significa que, se você está preocupado com um ente querido que morreu em circunstâncias difíceis, que talvez esteja perdido ou preso, existe esperança. As pesquisas sugerem que suas orações, seus pensamentos amorosos, sua intenção de ajuda, podem realmente fazer diferença. Não estou falando de religião específica aqui. Estou falando do que os pesquisadores observaram em milhares de casos. A energia do amor parece transcender a barreira entre os mundos. Mas deixa eu te contar algo ainda mais profundo. Você se lembra do que eu disse no início sobre as pessoas que interpretam a mesma experiência de formas diferentes? Diria o vazio que para um é terror, para outro é gestação? Essa capacidade de interpretação não está limitada aos momentos de transição. Ela se aplica agora. Enquanto você ainda está vivo, a forma como você interpreta a sua vida, seus desafios, suas perdas, está moldando a consciência que vai atravessar a morte. Se você passa a vida interpretando tudo como ameaça, como castigo, como injustiça, você está treinando sua mente para ver escuridão. Por outro lado, se você pratica ver significado nas dificuldades, encontrar lições nos desafios, cultivar gratidão mesmo nas adversidades, você está preparando sua consciência para uma transição mais suave. Isso não é pensamento positivo vazio. É o que décadas de pesquisa sobre experiências de quase-morte sugerem fortemente. Agora, antes de encerrar, preciso falar sobre algo delicado. O que fazer se você já teve uma experiência negativa de quase-morte? Primeiro, saiba que você não está sozinho. 14% das pessoas que passam por isso têm experiências perturbadoras. Isso é milhões de pessoas ao redor do mundo. Segundo, procure ajuda de profissionais que entendam essas experiências. A IANDS, Associação Internacional para Estudos de Quase-Morte, tem recursos específicos para pessoas que passaram por visões do abismo. Terceiro, lembre-se do que a pesquisa mostra. A longo prazo, essas experiências frequentemente se transformam em catalisadores de mudança profunda. O terror inicial pode dar lugar a uma compreensão mais profunda da vida e da morte. Quarto, conecte-se com outras pessoas que tiveram experiências semelhantes. O isolamento é um dos maiores desafios para quem passou por uma visão do abismo. Saber que outros passaram pelo mesmo e que conseguiram integrar a experiência pode fazer toda a diferença. Quinto, considere que a experiência pode ter sido uma mensagem específica para você. Muitas pessoas que tiveram experiências negativas relatam que, com o tempo, perceberam que o terror que sentiram era um espelho de seus próprios medos não resolvidos. Confrontar esses medos na experiência abriu caminho para resolvê-los em vida. Um homem que experimentou um vazio absoluto durante uma parada cardíaca passou anos em terapia, tentando entender o que viveu. Eventualmente,
Ele percebeu que o vazio que encontrou era um reflexo da solidão que ele mesmo havia cultivado em sua vida. Ele havia se distanciado de todos, construído muralhas ao redor do seu coração e vivia em um isolamento emocional autoimposto. A experiência de quase morte lhe mostrou para onde esse caminho o estava levando. Após essa revelação, ele transformou completamente sua vida. Reconectou-se com familiares distantes, abriu-se para novas amizades, aprendeu a expressar amor e aceitou recebê-lo. E anos depois, quando teve outra experiência de quase morte durante uma cirurgia, encontrou luz e paz, uma serenidade completa. Isso sugere algo profundamente esperançoso. Nossas experiências após a morte não são fixas. Elas podem mudar conforme nós mudamos. O que encontramos do outro lado é, em parte, um reflexo de quem somos quando chegamos lá. E, por último, considere a possibilidade de que sua experiência tinha um propósito. Talvez você precisasse ver o que viu para mudar algo em sua vida. Talvez você precisasse confrontar seus medos para transcendê-los. Você acabou de descobrir verdades que a maior parte das pessoas nunca vai ouvir. Verdades que desafiam tanto a narrativa científica materialista quanto as promessas simplistas das religiões. A morte é mais complexa, mais misteriosa e, ao mesmo tempo, mais esperançosa do que qualquer um imagina. Os super tanks que você vê abaixo deste vídeo não é um pedido de esmola, é um reconhecimento de que existem pessoas que valorizam esse tipo de conhecimento profundo. Pessoas que entendem que trazer essas pesquisas ao público exige tempo, dedicação e recursos. Se você é uma dessas pessoas, seu apoio faz uma diferença real. Agora, eu quero saber de você. Você já ouviu falar de alguém que teve uma visão do abismo? Ou talvez você mesmo tenha passado por algo assim? Conte nos comentários. Suas histórias podem ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. E se você conhece alguém que perdeu um ente querido em circunstâncias difíceis e está preocupado com o destino da alma dessa pessoa, compartilhe este vídeo. As verdades que revelei aqui podem trazer conforto e esperança. A morte não é um abismo sem saída, mesmo para as almas que parecem perdidas. O caminho de luz permanece aberto e talvez, apenas talvez, o amor que enviamos daqui possa iluminar esse caminho. Até o próximo vídeo.